tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Tereza, eu sou fonoaudióloga e a fonoaudiologia é uma ciência que trabalha com a comunicação. E para que a nossa comunicação seja eficiente, seja ela falada, escrita, mesmo as pessoas que não têm a possibilidade de usar nenhuma delas, usando a gestual, para que essa comunicação seja efetiva, é preciso que eu conheça o que eu estou falando, goste ou tenha prazer, que seja verdadeiro aquilo que eu vá falar e também tenha um interlocutor ou alguém que ouça o que eu estou falando. E dentro desse contexto, como nós usamos a palavra, como será que Deus se comunica conosco? Como que Ele fez e faz para atingir todos nós? Falando dessa maneira, lendo nas revistas de grande circulação e impacto, uma delas fala sobre a atualidade da Bíblia. Então a Bíblia tem vários sinônimos e nesta revista é falado sobre os milhares de anos em que ela foi escrita, os livros sagrados, e que eles ainda fascinam, consolam, ensinam. Mas por que isso? Qual a razão de cientistas, de jornalistas, leigos questionarem e quererem saber sobre isso? Mas a palavra de Deus é de fato de Deus? Ela é verdadeira? Como eu me asseguro disso? Milhares de anos, como a própria capa da revista fala, questiona e afirma também. Então, a própria palavra fala dela mesma. Quando nós buscamos a verdade na palavra de Deus e nós encontramos de fato, por que isso acontece? Ela é milagrosa? O que acontece? É porque a própria palavra explica dela mesma. Quando nós lemos alguma coisa e nós temos dúvidas sobre a palavra, nós buscamos a resposta nela mesma. Porque a Bíblia diz assim, em 1 Timóteo 4,9, que fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então ela não é de vez em quando a palavra, ela é de inteira aceitação e ela é fiel. Não é falsa nem causa dúvida, ela é fiel. Outros textos também afirmam isso. Em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É tão profundo que se nós fôssemos parar para conversar sobre cada item citado aqui, ficaria tão longa a nossa conversa, mas ela é bem intensa. O próprio Jesus afirmou em João 8,12, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? A palavra de Deus, que tem tantos sinônimos, como eu já comentei antes. Lei perfeita, palavra viva. E Tiago 1,25 diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, insiste, continua, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Se nós quisermos ser felizes, vamos buscar na palavra de Deus conhecimentos para aplicar na nossa vida, para que sejamos felizes. Em 1 Timóteo 1,15, volta a afirmar, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E 2 Pedro também fala, 2 Pedro 1, de 20 a 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então não foi de vontade humana, de alguém que quis falar alguma coisa, mas nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos que foram separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Dessa forma, nós concluímos que a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Velho Testamento, escrito em épocas diferentes, por pessoas diferentes,
tem o mesmo conteúdo, a mesma mensagem, a mesma importância em mostrar desde a criação do mundo até a razão pela qual Deus nos amou de tal forma que mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar, e tendo fé nesta palavra escrita, em tudo que já foi concretizado, que está se concretizando através das profecias da palavra de Deus, nós chegamos à conclusão então que a razão da nossa vida está em nos comunicarmos uns com os outros e também com Deus. E a maneira pela qual Deus usa a sua vontade de se comunicar conosco está revelada na sua própria palavra, que é a lei perfeita e que nos faz felizes. E é pela fé que nós entendemos assim, e pela leitura da própria palavra que nós vamos entendendo que ela própria se interpreta e o Espírito Santo age na nossa vida, nos mostrando a verdade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, pela sua atenção e porque eu estou falando de algo que de fato eu sinto, conheço, procuro conhecer mais e norteio a minha vida como regra de fé e de prática. E que Deus possa permitir que estejamos juntos numa próxima. Até lá então.